Olá, aluno do curso de Design de Interiores Unicesumar. Eu sou a professora Carla, estamos fazendo a unidade 3. Vamos falar hoje de madeira e fibras naturais. Vamos começar falando de madeira, que é o primeiro tópico do conteúdo de hoje. Lembrando que madeira é um material que tem um cunho natural, orgânico e, no entanto, possui estética e algumas particularidades próprias do material. Lembrando também que no Brasil a madeira foi o primeiro ciclo econômico que tivemos, tanto que o nome do nosso país vem de um tipo de madeira conhecida vulgarmente ou popularmente como pau-brasil. E nossas características na construção civil de uso de madeira, alvenaria e pedras, visto que temos uma grande influência europeia de construção. Aqui nós estamos hoje falando sobre um tipo particular de madeira, a madeira maciça, mas existem outras categorias do uso desse material, categorias que são diferenciadas pela forma de tratamento e beneficiamento desses produtos. Então nós não podemos esquecer de outros tipos de uso e desenvolvimento do material. Algumas dessas categorias são a madeira, que é chamada de roliça, que é uma madeira mais natural, com um pouco menos de tratamento, apenas alguns tratamentos exteriores. Temos a madeira serrada, a beneficiada. Temos a madeira compensada, que são lâminas de madeiras intercaladas e coladas, que desenvolveram alguns grandes produtos na área do design de produtos, design de ambientes. Temos as chapas de madeiras, que são feitas das suas fibras, e daí nós temos o MDF, o HDF. O MDF normalmente utilizado para desenvolvimento de móveis planejados, e o HDF, que são aqueles materiais utilizados para pisos laminados. Nós temos também o aglomerado, que já são algumas partículas de madeira, e temos o OSB, hoje muito utilizado na ambientação, por ser um material diferenciado, com uma estética diferenciada, mas também de muita qualidade. Hoje estamos aqui na Tropiso, vamos conversar com o Aníbal, proprietário dessa empresa de madeira, e eu vou pedir e agradecer a sua presença em dividir esse conteúdo com a gente. Por favor, Aníbal, se você pudesse apresentar a Tropiso para os alunos, eu agradeço. Com certeza. Primeiramente, Carla, obrigado pela oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouco com conhecimento técnico, por assim dizer, porque o conhecimento sobre madeira, infelizmente, ele ainda é muito pouco aprofundado. A gente vê até nas faculdades essa iniciativa de vocês buscarem mais, é interessante porque ajuda no dia a dia do profissional. A gente tira muitas dúvidas, a gente trabalha com atendimento de boutique, Então os escritórios de design e tudo, a gente está sempre em contato e acaba tirando dúvidas realmente pela falta desse conhecimento na base que vocês estão buscando agora passar para os alunos. Eu sou então Aníbal Bianchini, eu estou aqui na Tropiso há 7 anos, passei por todos os setores da empresa e estou no cargo hoje de diretor executivo. Essa passagem foi bom realmente para ter o domínio de todas as etapas, porque a nossa empresa, a Tropiso está aqui há 20 anos e ela é uma empresa que ela foi se adaptando ao mercado, porque ela começou apenas com exportação, então a gente tinha uma parceria no Canadá, a gente secava assoalhos de eucalipto e mandava para o Canadá, onde eles faziam a pintura UV e comercializavam essa madeira. E essa foi, por um bom tempo, o carro-chefe da empresa. Com as questões econômicas do país, ela teve que se adaptar pela baixa do dólar, todas as dificuldades econômicas, e a gente entrou no mercado interno, então, fazendo esse aproveitamento. Entrando na parte de obras, primeiramente, instalando decks, painéis, pergolados, que a gente vai falar mais para frente, e também entrando na área de móveis, procurando uma linha, fugir daquela linha rústica, mas mantendo sempre madeira na maior parte dos materiais e com um valor acessível. Então a gente busca hoje uma linha de alto padrão com preço acessível e já estamos agora numa última fase de inovação, isso inspirando uma empresa de Singapura com aluguel de imóveis.
Então, dentro desse conceito de sustentabilidade, tudo, hoje os nossos móveis nós estamos não só alugando para eventos, mas alugando para residências. Então, a pessoa que vai ficar pouco tempo na cidade ou até um showrooms, a gente faz aluguéis de 6 meses das peças para a pessoa poder estar sempre com essa renovação das peças e tudo mais. Então, é uma empresa bem complexa, ela tem vários segmentos de atuação e está sempre atendendo melhor. E essa visão ecológica, né? Que a Tropiza ela tem tudo, desde o mato, da extração, tanto na parte de plantio quanto do manejo, e aí a gente pode oferecer hoje as madeiras de reflorestamento como as madeiras nobres, como ipê roxo, jatobá, entre outros que nós vamos conversar. Lembrando que é uma tendência no mundo esse novo tipo de cliente ou esse novo perfil, né, de indivíduo social que hoje tem essa característica de mudanças, né, de não se apegar tanto ao ambiente ou ao local e observar nas viagens as experiências que ele pode buscar. Então, nesse sentido, essa ideia de você alugar esses móveis, mesmo para residência, para esse perfil de pessoa que necessariamente está hoje aqui, mas que pode no futuro vir a se mudar ou gosta de transformar a casa de tempos em tempos. Então, é uma inovação muito interessante da sua empresa, Aníbal. Parabéns. Obrigado. A Tropiza, a gente sempre analisa, a gente tem muito diálogo com o cliente, não é aquele produto distante que a pessoa pega e leva. Então, a gente olhando as necessidades dos clientes, observa-se que isso é algo realmente muito útil, até para virar um acelerador de vendas no futuro, que a pessoa ela aluga e depois ela compra a peça usada, que ela mesma usou. Então, temos grandes vantagens nesse ponto, a gente está estruturando toda essa logística. Então, é a questão da sustentabilidade, do ser humano pensando em reutilização, pensando em fazer, ter um compromisso com o meio ambiente. E voltado a isso, acho que a primeira pergunta que nós temos a fazer, que fica na cabeça dos alunos, porque a gente vem batendo em cima dessa tecla, que tem que ter uma responsabilidade econômica, social e ambiental, qual que é a forma de utilização dessa madeira, como que funciona essa certificação e qual que é a preocupação, você como empresário, de falar para o profissional de design de interiores o que ele tem que pedir para o seu fornecedor para que ele tenha esse compromisso com o meio ambiente. Como que funciona resumindo, como que funciona todo esse ciclo? Contextualizando hoje no Brasil, nós estamos num momento que teve uma peneirada do comércio na madeira, porque se você pegar uns 8 anos atrás, estava muito irregular o comércio de madeira, muita extração inconsciente, né, ilegal inclusive, e aí até a gente teve nos noticiários todos aqueles madeireiros que foram presos e tudo mais. Eu brinco às vezes que até já alertando, hoje nós estamos já sofrendo um segundo problema desse, porque eles acharam uma forma de legalizar a extração ilegal também, mas não vou entrar muito nessa temática, mas é algo a gente observar, porque eu brinco que fizeram com as florestas o que fizeram com as favelas, tiraram os traficantes e colocaram os políticos, né? Então hoje tem muitas áreas enormes de manejo, operando de forma legal, entre aspas, mas que na prática, essa é até uma das coisas que algumas empresas não gostam do manejo, porque entre o manejo e o reflorestamento, o manejo ele é muito mais saudável do que o reflorestamento. Porque o reflorestamento, você pega uma área onde não havia a floresta, você vai plantar respeitando as idades, fazendo as matas, cada uma numa idade para não ter um debate de acordo com o crescimento delas. Só que, como essas áreas são muito grandes, quando acontece a retirada delas, tem estudos de cidades que chegam às vezes a mudar 2 graus a temperatura da cidade quando acontece essa retirada das árvores. Então, ao mesmo tempo que você plantou numa área que não tinha, na hora de remover essa madeira, mesmo respeitando os tempos, como são áreas muito grandes, interferem muito no clima, na própria fauna, né, dos animais, todo esse ecossistema que estão há 15 anos ali se acostumando com aquele espaço e de repente eles não têm mais. O manejo, ele já funciona da seguinte forma: a gente pega uma área
que já existe, onde tem já as suas espécies nativas, e é feito um estudo com o engenheiro florestal de quais são as árvores que podem ser retiradas para dar espaço para novas árvores crescerem naquele espaço. Então, dessa forma, você tem uma extração consciente. Porém, aí que entra a crítica ao manejo. Pela falta de fiscalização, de estrutura e até a corrupção, acontece que muitas pessoas têm a área de manejo e fazem uma extração não da forma correta. Acaba não respeitando as regras do manejo. Porque se ele for respeitado, ele é muito mais vantajoso, porque você está lá retirando as árvores que já poderiam estar caindo daqui a alguns anos e vão virar matéria orgânica e elas vão estar sendo aproveitadas. Essa é a ideia da utilização da madeira. Você já tira uma árvore velha, que já cumpriu o seu papel, para ali semear naturalmente uma outra no lugar. E você, como empresário, como que você se certifica dessa extração, desse manejo? Existe alguma instituição que consegue te qualificar que está vindo de um lugar exato? Sim, hoje nós temos na nossa área muitos certificados, eles falam certificados de origem. Então tem o CEFOR, tem o DOF, porque na nossa realidade aqui da Tropizo, nós temos uma área em Naviraí de reflorestamento e temos uma área na Bolívia que a gente faz o manejo. Então a gente tem toda essa importação da madeira, exportamos também, eu não havia comentado, a gente exporta já, continua a exportação de decks, toda a nossa linha de produtos. E para esse trâmite de internacionalizar a carga, exportar, precisa ter essas documentações, porque as outras pessoas que trabalham nessa área, de uma forma geral, claro, generalizando, né, elas não procuram tanto, porque o cliente e o profissional muitas vezes não exige isso. Então, perguntar se ele tem o DOF, que é o documento de origem florestal, tem um documento que é o suprassumo, que é o FSC. O FSC, ele é caríssimo porque ele exige um nível de adequação tanto no local da floresta quanto na sua empresa, responsabilidade com o profissional, com a família do profissional, como que é a casa do trabalhador da sua empresa. Então ele tem uma série de demandas para você ter esse certificado, só que em contrapartida, no mercado externo, na exportação, ele agrega muito valor ao seu produto. Tem empresas conscientes já na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que elas buscam as empresas que têm FCs, elas não compram. E isso seria algo que ajudaria, porque muitas vezes a gente concorre orçamento com um caminhão que traz madeira ilegal do Pará ou de outros lugares, do Mato Grosso, e aí o cara tem, por exemplo, hoje uma média de deck na nossa cidade, que seria atualmente 280 um metro quadrado, às vezes o cara consegue montar um deck de uma madeira boa por 100, 120, por conta desse mercado clandestino, né? De trabalho não legal, vamos dizer assim. E o profissional, Aníbal, você costuma receber profissional que vem com essa preocupação, ou você indica aos designers de interiores que eles se atentem mais a isso? Como que é o relacionamento da empresa com o profissional que vem com essa preocupação? Você pode mostrar o certificado? Seria válido? Você acha importante? Eu acho muito importante, Carla. A questão hoje, a gente fica naquele X de... Hoje nós estamos ainda num processo de crise econômica e aí o cliente, é uma realidade do profissional, que o cliente ele acaba pressionando o profissional para achar medidas alternativas, para focar no custo do projeto. E não é só uma falta de educação, é realmente às vezes até uma questão de sobrevivência no mercado. Que o cliente ele precisa finalizar a obra dele, ele tem X para gastar, e aí se ele tem uma empresa com toda a certificação, com essa consciência ecológica, mas aí que entra do profissional também conseguir filtrar e orientando o cliente. Porque muitas vezes as diferenças de orçamento não são tão grandes. Então, se o profissional ele consegue induzir realmente ao cliente a ir para esse caminho, a priorizar uma empresa que tem essa conscientização, é um começo de uma mudança no nosso mercado.
Até porque é interessante falar que quando o profissional ele consegue mostrar para o cliente que aquele custo daquele produto, ele pode ser um custo um pouco mais elevado, mas esse pouco mais elevado, próximo, fazendo comparativo à questão da qualidade, à questão não só da qualidade, mas a questão de ter uma garantia ou da forma consciente de uso do produto, é um tipo de ponto positivo na compra. E todo cliente, ele acaba sim observando esses pontos positivos. Aníbal, vamos falar um pouquinho sobre os seus produtos, o tipo de madeira que você usa, quais são essas madeiras? Olha, Carla, aqui eu trouxe alguns tipos de madeira. Claro que como nós temos o manejo e o reflorestamento, nós temos acesso a muitos tipos de madeira. Mas o nosso carro forte hoje tem sido o ipê roxo, que é essa madeira. O ipê roxo, ele hoje das madeiras legalizadas, ele é o suprassumo. Ele tem essa tonalidade castanho, escuro, e aí varia de acordo com o produto que você vai passar. Então ele pode ficar castanho um pouco mais clarinho, não muito mais, aqui está um pouco na sombra, mas não muito mais do que isso. Mas também ele não vai, aí depende do produto, você vai dando o tingimento necessário. O ipê, o que eu tenho para falar dele, assim, ela é uma madeira que você pode trabalhar, abusar dela em várias medidas. Porque eu falo, não existe madeira ruim, existe madeira na função errada. Então o ipê eu posso fazer tanto um ripadinho de 1 por 1,5, que ele não vai trabalhar, até vigas, pergolados, peças maiores. E o ipê ele tem sido, tanto na exportação quanto no mercado interno, vendido muito como o cumaru como ipê. Porque o cumaru também é uma madeira muito boa, seria hoje, classificaria como a segunda melhor hoje no mercado. Pela falta de ipê roxo no mercado, o cumaru dominou o mercado, tanto que os profissionais, em geral, já especificam cumaru nos projetos, não põe mais ipê, pela dificuldade de, inclusive, encontrar fornecedores que tenham essa madeira. Ela chega a ter 5,6% de coeficiente tangencial, que é um índice que eles dão, que é como a madeira tem a tendência que ela tem a voltar a ser árvore, então de trabalhar. Essa tem sido a maior procura no ipê roxo. E o ipê champanhe, tanto o ipê roxo é o tabebu SP, e o ipê champanhe é o cumaru, que popularmente chamam de ipê champanhe. Aqui eu tenho o amendoim, que também é uma madeira, aqui ela está um pouco mais bruta, é uma madeira mais tradicional para móveis, também é feito pergolado, ela tem uma densidade muito boa. E aqui eu trouxe também uma peroba, não é a peroba mais tradicional que nós temos no mercado, mas ela também tem essa textura já mais amarelada. Quando passa um produto, ela já vai ficar num tom igual o banco que nós estamos sentados aqui, que ela já é um pouco mais pro vermelho ou pro laranja, que ainda é um produto. Quem extrai fora do país consegue uma peroba virgem. Hoje, no mercado interno, ela é muito usada como madeira de demolição, reaproveitando silos, casas e tudo mais. Aqui, se você quiser, eu já posso até falar agora dos painéis. Esses painéis são uma das mostras de como utilizar madeira. Então aqui a Tropiso, junto com os profissionais da área, ela vem sempre modificando de acordo com as tendências. Então aqui você vê uma régua, que poderia ser uma régua de deck convencional, onde ela já tem um friso nas laterais, e elas fazem esse encaixe uma na outra, simplesmente junta seca, e fazem esse efeito positivo e negativo. Isso aqui tem sido muito utilizado em portas, em painéis de residências. É sempre aquela procura pela inovação, trazer para o cliente os produtos novos. Uma nova estética. Assim como também, essa é uma ideia aqui de um painel dupla face, onde passa a ventilação. Ele é um brisezinho no natural da palavra, porque ele tem em diagonal esse formato próprio do brise. E aí a gente usa tanto na horizontal quanto na vertical, também para porta de correr. Aqui tem até um modelo já de puxador natural,
que a gente vai desenvolvendo, cavas na própria madeira para poder ficar mais fixo ao material de origem. Então, também trabalhamos com eucalipto, porque eu não tenho amostra aqui, mas aqui eu também é um assoalho, que é outro material que a gente utiliza muito, de jatobá. O eucalipto também ele é muito usado, só que ele tem que ser tratado. Que eles falam muito assim, o que é madeira tratada? Ela é madeira submetida a um forno de alta pressão e injetado produtos químicos para que ela tenha uma alta resistência. Porque essas madeiras como ipê roxo, jatobá, elas chegam a durar na natureza, enterrar na terra, fazer uma cerca, tudo, elas já vão durar naturalmente uma quantidade de tempo que um eucalipto teria que ser tratado para chegar perto. Então, no processo de tratamento, você fica com aquela madeira esbranquiçada. E aí você perde um pouco da beleza natural. Por isso que eles falam as madeiras nobres, porque elas vão ter essa alta duração e não precisam sofrer esse processo. Uma secagem em estufa, como nós temos aqui, ela já é o suficiente para matar os micro-organismos e ficar pronta para um verniz e um acabamento final. Falando em verniz e em acabamento final, nós sabemos que a madeira ela pode sofrer vários tratamentos de acabamento, mas eu acho que o que deixa os alunos, de certa forma, assim, curiosos, Aníbal, porque na maioria das vezes a gente acaba não aplicando ou especificando madeira para ambientes molhados. Então, às vezes a gente pensa em fazer, vou fazer um lavabo, vou sugerir uma bancada de madeira. Poucos profissionais, às vezes, acabam tendo essa ideia, porque geralmente liga a madeira a não uso no ambiente úmido, o que é contraditório, porque nós utilizamos madeira em deck, né, na beira de piscina, até em outras aplicações, né? Exato. E aí, como que a gente pode conhecer a madeira e o seu tratamento, a sua forma de manipulação para utilizar nesses ambientes úmidos? Cara, dá para falar uma hora disso, mas eu vou tentar dar uma resumida. Vamos ser práticos nos usos da madeira. Então, só para entender, hoje o que nós temos disponível no mercado, os tipos de acabamento seriam o quê? Resina. A resina, normalmente usada em assoalho, ela é um material de alta resistência. Resistência a quê? A impacto, a risco. Então, uma resina como a Bona, hoje o produto mais top na área de resinas é o Bona à base d'água. Esse Bona, você permite que ande com carrinho de criança, cadeirinha de escritório, mulher com salto alto. Tudo isso não vai riscar o assoalho, a escada que possa vir a ser usado esse produto. Mas ele é um produto que ele não permite que caia água nele. Então ele não permite umidade. Ele vai ser para quartos, para closets, para sala. Ele, claro, assim, cair água é uma coisa, mas aquela água que fica empoçada e só vai ser retirada no dia seguinte, isso vai danificar a resina e a madeira, porque ela é uma madeira altamente seca, para não receber umidade e não trabalhar, e quando você jogou umidade nela, ela vai trabalhar. Então, assoalho é milhões de segredos. Outro acabamento é o verniz. Então aqui ele tem uma mão leve de verniz, aqui tem um stain. Você observa que ele fica mais claro, quase que como se fosse apenas molhado. E aqui no painel você tem o verniz já propriamente dito, com mais pigmentação. O stain, a diferença de verniz para o stain é que o verniz normalmente ele faz uma película sobre a madeira. É aquela película mais resistente, dura um pouco mais que o stain, mas ele é uma película que ela é um pouco mais difícil de fazer a manutenção, que ela vai queimar de sol, você vai ter que remover toda a película para fazer a manutenção. Já o stain, ele some, ele entra, ele preenche os poros da madeira e ele desaparece naturalmente. Então o stain você dá uma manutenção a cada 6 meses, mas você não precisa lixar, você pode reaplicar. Já tem alguns vernizes com essa tecnologia hoje, mas ainda são poucos. Que às vezes a maior problema que a gente tem que na lata vem escrito 6 anos de garantia. Só que para eles darem a garantia, eles comentam que você tem que preencher os 6 lados da madeira. Não pode ter nenhum lado dela que fique sem o verniz. Só que quando você fixa, põe um parafuso, você já está quebrando isso. Então quando você vai atrás da garantia do verniz, as empresas se defendem com esse argumento.
Então, assim, falando nisso, por quê? A madeira na área externa, ela tem que ter manutenção, que quando entrou o plástico, outros materiais, falaram, maravilha, não precisa mais de manutenção. Porém, agora, que é um produto que já foi testado há mais tempo, eles falam, graças a Deus que dá para dar manutenção, porque assim você não perde o que você investiu. A madeira tem deck às vezes de 3 anos, o ideal é a cada 6 meses a 1 ano, não passar de 1 ano, seja de stain ou verniz. Mas tem deck de 3 anos que quando você faz a manutenção parece que acabou de instalar. Então tem essa vantagem. No ambiente interno, como banheiros, clubes, tem sido usado muito deck por questão de higiene, porque a água passa entre a madeira, vai para o ralo e ela, como é muitas pessoas que utilizam, tem sido feito esse conceito. Só tem que ter a conscientização de usar ele em placas, talvez não deixar ele numa área muito grande, para poder arejar também essa madeira e usar daí produtos que eles sejam a base, evitem fungo, porque essa dificuldade de secar dos banheiros teria que ter feito um piso já próprio para arejar essa madeira. Às vezes a pessoa deixa só um contrapiso e põe um módulo de deck em cima e aí fica muita umidade e pode acumular alguns fungos embaixo. Só que no geral é muito mais saudável ter um box, por exemplo, com uma madeira, a bancada também, fazer esse cultivo, porque fora isso, uma madeira dentro de casa, ela chega às vezes a fazer manutenção a cada 15 anos e olha lá. Aníbal, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu quero dizer que foi assim, extremamente raro para os nossos alunos e a gente vai continuar esse próximo conteúdo da unidade 3 no Casulo Feliz, falando um pouco sobre fibras naturais. Dando continuidade, vamos agora falar das fibras. As fibras, elas provêm das árvores, dos vegetais superiores e elas podem se transformar tanto em têxteis como em papéis, provindos da celulose. Os papéis são muito utilizados no design de interiores ao se tratar de papéis de parede, por exemplo, que é o mais comum, mais popular, mas ultimamente os profissionais estão trabalhando também com papéis como divisórias ou como móveis, desenvolvimento de móveis no caso do papelão. Tá? Estamos agora no Casulo Feliz e vamos falar sobre as fibras para objetos têxteis, para os tecidos. No design de interiores podemos utilizar isso, tanto como cortina, quanto carpetes ou quanto tapetes na ambientação. Estamos no Casulo Feliz e eu quero apresentar para vocês o proprietário dessa empresa. Esse é o Gustavo Augusto Serpa Rocha, proprietário do Casulo Feliz. Ele vai se apresentar e falar um pouquinho do Casulo Feliz para vocês. Alô para todos. O Casulo Feliz, já beirando seus 30 anos de trabalho em prol de um mundo melhor, ele tem no seu condicionamento fibras naturais, tingimento vegetal e responsabilidade social. Todo esse tempo que a gente trabalhou, o foco principal nosso foi a seda reciclada, a seda oriunda de casulos com pequenos defeitos que transformados em efeitos depois dos tecidos, nos tapetes e nas cortinas. Gustavo, muito obrigada por participar dessa nossa aula e de conseguir passar para os nossos alunos todas as informações e conhecimentos que você tem. Em relação às fibras têxteis, a gente sabe que existem as animais e as vegetais, como o algodão, o linho. Em relação aos animais, como a que você trabalha, que provém do bicho da seda, do casulo, existem algumas questões que envolvem, por exemplo, as fases da lua. O que você pode me dizer sobre esse processo de produção desse material? Não tem complexidade. Nós dividindo as fibras em as naturais animal e as vegetal. As naturais animal, o que para nós interessa, as principais, é a lã, que tem a maior quantidade, e a seda. Essa lã e essa seda, você pode usar ela da mesma forma, na parte têxtil, e também nas suas preocupações de depositar cores, que é você fazer tingimento. O tingimento para fibras animais, as duas são iguais, usar o mesmo tingimento.
Quanto à produção, a preocupação nossa aqui na América é, pelo fato da seda ter vindo da Ásia, nós não temos aqui criações naturais de bicho da seda, lagarta, do bicho da seda, tá? Nós trouxemos todos essa genética importada. E essa genética deu uma qualidade muito boa, porque já veio selecionada, deu casulos muito bons. O fio de melhor qualidade do mundo é o fio brasileiro, que é o fio 6A, que é o fio que não tem defeito, tá? E também, para a gente produzir aqui, pelos fatores climáticos nossos, são muito bons. A gente consegue ter 9 a 10 produções anuais, tá? Tirando cada 23 dias uma produção, cada fase lunar uma produção, mais os dias de limpeza do barracão. Então isso aí, no aspecto geral, é muito bom. Em relação ainda ao processo de desenvolvimento do casulo e do bicho da seda, como que é desde o começo, para quem nunca ouviu falar, da onde que vem a seda, o tecido? Tá, vamos fazer essa brincadeirinha de falar da seda, porque não é pecado nenhum encontrar pessoas que têm dificuldade de entender como que a seda é produzida. A seda vem da lagarta, do bicho da seda. Ele passa as 4 fases, que é ovo, lagarta, tá, crisálida e borboleta. A borboleta que vai fazer a postura desses ovos. Tá? Essas 4 fases duram naturalmente a faixa de 30 dias. Tá? Sendo que na parte do ovo, que é a parte rápida, o eclode, tá? Depois a lagarta passa na faixa de 23 dias, depois a lagarta automaticamente ela produz esse casulo, casa de passar o inverno. É para isso que ela constrói essa casinha. Tá? E isso aí dura 3, 4 dias, tá? E está pronto o nosso fio. Como que é feito esse casulo? A lagarta ela possui 2 glândulas abdominais. Uma glândula tem uma proteína chamada fibroína, fio, e outra glândula com uma proteína chamada sericina, cera, cimento. Quando ela faz o casulo, este casulo aqui, ó, tá? Ela deposita em volta dela, ao seu redor, a fibroína, e ela vai cuspindo a sericina para construir a sua casa. Pessoal, casa de bambu, casa de taquara, que depois joga o barro, lembra? É o mesmo sistema. Ela passa a fibroína e depois gospe a sericina para fazer essa casinha para passar o inverno. Essa casinha, este casulo, durante 2 horas a 94 graus, com um pouquinho de sabão de coco, ele amacia e nós tiramos este fio de seda. Cada casulinho dessa tem até 2.000 metros de fio. Escutou? 2.000 metros de fio. Tá? Esse fio é o nosso fio da seda, que é o fio nobre da área têxtil. Geralmente, os fios que são mais nobres são vistos como os fios naturais, tanto de animal quanto de vegetal. Né? E esses fios são mais nobres e são utilizados há muito tempo pelo ser humano. Né? Essa história do fio, remontar aos nossos antepassados, como que era o uso? Né? Eles descobriram a fiação assim, será que foi rápido ou eles tinham outra forma de utilizar? Qual que foi a primeira função? A função primeiro foi construir uma casa ou colocar coisas na casa que eram de têxtil ou para corpo, na parte da moda, que não era moda ainda que se chamava? Nós temos 2 histórias que são distintas. A história do fio, o hilo, fio propriamente dito, tá? E a história da seda. A história do fio, tá? É uma história relativamente comprovada, tá? A parte de cestaria, tranças, o homem já conhecia há 11, 12 mil anos. Ele fazia balaios, cestos, para transformar
as suas mudanças de caverna para caverna, de sair à caça, tá? Usando esses cestos feitos de raízes de taquaras, tá? E o fio, isso aqui, trançado desta forma, com resistência para ser montado uma peça têxtil, ele tem de 7 a 8 mil anos. Acredita-se que o ser humano, tá, já conhecedor da trança, tá, ele começou com os fios que ele possuía, dentro daqueles couros que ele usava para se proteger do frio, ele começou a torcer esses pelos e fazer o fio propriamente dito. E esse fio, transformado em balaios e cestos, foi as primeiras peças da moda que foram construídas. Isso aí tem 7 mil anos aproximadamente. A segunda história que nós falamos da seda, do casulo, conta que uma princesa na China, há 4 mil anos, ela estava tomando chá, assim como nós, tomando chá, e um casulo caiu no chá quente. Um casulo igual a esse caiu dentro da xícara de chá quente dela, e ela, pegando a sua colher de bambu, começou a passar em volta desse casulo, que ela não tomou mais, e ela tirou o fio da seda. Ela era princesa, levou para o seu pai, que era o rei achou que era uma coisa interessante, chamou o pessoal e começaram a produzir na China, há 4 mil anos, o fio de seda e o tecido da seda. Isso subiu para o ocidente, mais característico a Itália, no ano de 1500. Tá? Então faz 500 anos só que nós temos aqui, tá? A produção no ocidente. Tá? Então essa é a outra historinha, que é sobre o fio da seda. Que é uma história lendária, não se sabe ainda comprovadamente se é real. Não se sabe se é real, mas a história é lendária e é a história que a gente acredita, que a gente gosta de acreditar. E é interessante saber que no início eles seguravam muito a história da seda. A história não, eu digo, a própria seda em si. Eles não queriam dividir esse conhecimento com o mundo ocidental. Isso é verdade? Houve uma dificuldade de negociação para conseguir levar a China para o ocidente? Essa conta, de fato real, tá? Que a China conseguiu segurar por 3.500 anos toda a produção da seda, ser restrita ao interior da China. E como ninguém do Ocidente conseguia entrar lá, Marco Polo foi o primeiro, conta a história, e depois quem conheceu a seda foram os padres franciscanos que foram para lá, que conheceram a seda, mas já há 700 anos atrás, e conseguiram trazer para a Itália há 500 anos atrás. Era segredo de morte na China quem contasse alguma coisa como que era produzido aquele tecido tão bonito. Isso é comum nos materiais. A gente vê também um monopólio de Veneza na questão dos vidros, né, durante muito tempo. Isso é interessante porque a gente consegue ver a importância que um material tem para uma cultura, não só na questão econômica, se você colocar também na questão histórica do país, da subjetividade, de tudo que a produção da seda desenvolveu na China, né? É uma questão assim de cultural, então muito valorizada, e por isso que essa valorização da cultura, valorização econômica faz com que o produto seja valorizado mundialmente, não é, Gustavo? Valorizado e reconhecido, porque tudo essa preservação que a China teve com esse produto, ela enriqueceu economicamente, mas teve a vantagem cultural, porque hoje a gente sabe que 85% da produção de seda do mundo é feita na China. Okay. E aí a gente tem uma grande área na América, né? E essa área fica exatamente... A produção de seda da América está restrita ao Brasil e principalmente ao Paraná. Já foi São Paulo, há 30 anos atrás, produzia-se bastante em São Paulo, hoje mais no estado do Paraná, que é a capital da seda verde, do casulo da América.
Isso é muito bacana, isso é muito interessante para os nossos futuros profissionais saberem, né, Gustavo? E voltando um pouco à questão da produção do... Então a gente falou um pouco de como que é o casulo, como que ele se constrói a ser casulo, e aí ele chega aqui, ou ele chega aqui no Casulo Feliz para ser desenvolvido de fato o fio. Então você recebe o casulo. Como pontuação a alunos, é bom a gente colocar especificamente como surgiu o Casulo Feliz. Foi o fato de que o casulo com defeito, este casulo com defeito, tá, que era descartado na natureza, ideia de sustentabilidade, ideia de pensamento ecológico, tá, nós começamos a aproveitar esse casulo que era jogado fora, tá, e transformar num fio diferenciado, tá, que é um fio de seda que não era conhecido e não tinha tanto valor, que é esse tipo de fio aqui, tá, que é um fio que tem uma rusticidade aparente, tá, mas o toque e o valor e a beleza é reconhecido muito mais que o fio convencional, tá? Esse fator do Casulo Feliz, descobrir esses efeitos que pode ser feito com um produto que é jogado no lixo, que é jogado fora, é uma modernidade hoje que o Casulo Feliz participou para fazer acontecer, tá? É alguma coisa que é descartada da natureza e é reaproveitada e transforma-se num artigo nobre e de grande reconhecimento de beleza. O que acontecia com esses casulos? Por que eles não eram aceitos pela indústria? Quais são os motivos da não aceitação? Pela dificuldade de fiar. De fiar. Porque como os casulos conhecidos pela indústria, esses perfeitos, esse 3% descartado era jogado no lixo. E esse 3% descartado é o que o Casulo Feliz transformou em fio de maior valor. Pela dificuldade de fiar, porque precisava ser fiado à mão, tá? E o Casulo Feliz, o que ele fez? Ele fiou esse casulo aqui à mão, fez um fio diferenciado, e esse fio diferenciado colocou no tear manual e fez um tecido mais bonito, mais valorizado do que os convencionais. Isso é o Casulo Feliz. Isso é o Casulo Feliz. Então é interessante o aluno perceber que o Casulo Feliz, ele aproveita um fio que às vezes por algum motivo foi manchado na própria criação do fio, ou que por algum motivo de tempo a largata chegou a furar o fio, ou durante o transporte amassou o fio e ele não conseguiu aproveitar na parte industrial. E aí o Gustavo vem com toda essa ideia de trabalhar o ecodesign, a sustentabilidade, né, procura materiais diferenciados e desenvolve fios artesanalmente. Gustavo, vamos falar um pouco então da palha de seda e do jeans de seda. O jeans de seda, é interessante porque ele faz uma mistura de fio, de um fio artificial, mas que também vem de um fio de reuso, que é o fio do PET, né? E um fio que é o fio de luxo, que é o fio de seda. O jeans de seda, ficou esse nome pela popularidade que ele conseguiu, tá? Foi uma ideia, tá? Que nós criamos junto com o pessoal, todos preocupados com o meio ambiente, principalmente o fator lixo, e a gente fez uma união de ideias que depois se chamou Luxo do Lixo, e o Casulo Feliz ficou com a garrafa PET, que no ano de 2000 foi uma preocupação muito grande, porque não tinha utilidade nenhuma para a garrafa PET e ficava todo jogado no lixo ou nas ruas das cidades, tá? E como nós vamos consumir essa fibra, essa matéria-prima, sabe, que desse para nós conseguirmos valorizar e que desse uma sustentação para o pessoal catar e vender isso aí. Transformar essa garrafa em calça jeans. Na calça jeans. No jeans que todo mundo usa. Tá? Então, nós pensamos primeiro em PET e seda. E depois, como ele não dava textura, nós fizemos PET, seda e algodão. E o resultado foi esse tecido maravilhoso, tá? Que tem um brilho aparente e tem uma textura de jeans
para a gente ser feita as calças jeans nossas. Essa calça jeans de todo dia, uma calça jeans altamente valorizada e uma calça jeans chique, que é a calça jeans de seda, mas com a ideia ecológica de consumir o PET da natureza. Certo. E é interessante observar que quando a gente trata de material têxtil, né, que vai ser aplicado na moda ou para desenvolver roupas, nós precisamos ter em mente algumas propriedades têxteis, que a gente consegue ver bastante aqui no seu jeans, né, Gustavo? Então a gente consegue ver a sensação de toque, que é muito importante. O tecido ele tem que ter um toque suave, ao mesmo tempo ele tem que ter resistência, né? A questão da resistência no amassamento, então eu consigo amassar, mas ele consegue voltar. A elasticidade também, eu consigo puxar e ele consegue ter uma certa elasticidade. Em relação à umidade, Gustavo, esse material, ele repele água, ele absorve água? Ele absorve. Ele absorve a água. É uma das vantagens que apresenta a seda. Sim. Tá? Se fosse um material 100% PET, tá? Ele repeliria toda a água. E a pessoa que usa tem aquela sensação horrível. Sendo que a seda tem essa qualidade muito grande que é de absorver a umidade. E ele é um produto que te faz bem para a pele e para o corpo, tá? Então essa característica foi bem valorizada e aplicada. Então o interessante, falando do que o Gustavo nos afirmou, é que entre o material que é natural e o material que é sintético ou artificial, existem ainda essas questões de qualidade. Então o material natural, ele tem essa característica que ele deixa o corpo respirar, né? O que não é o caso de um material completamente sintético, completamente artificial, né? Muitos deles ainda evitam, né? Então, ele não absorve água, então isso significa que o seu corpo soa e não tem para onde ir, né? Ele não ajuda, então você se sente abafado e outras questões nesse sentido. Gustavo, você falou bastante da sua preocupação com o meio ambiente, né? Não só na questão ambiente, né? O ecossistema, mundo, mas também social. Você faz um trabalho social aqui, você coloca na sua produção a mão humana, por isso que ela é artesanal. Então você aproveita tanto um luxo que ia para o lixo, que é um fio de seda, que foi desenvolvido por você de uma outra forma, né? Coloca essa produção como uma produção artesanal, ou seja, aproveita a mão humana, que hoje em dia as indústrias estão deixando por existir, né, tudo maquinário, então você consegue dar um corpo social, né, para o pessoal trabalhar, para os indivíduos terem seu sustento, e nós percebemos isso o tempo todo. Em relação ao profissional que trabalha tanto com design de moda quanto design de interiores, o que você gostaria de deixar como recado? O que a gente percebe muito nas salas de aulas e nas conversas por aí é que a maioria das pessoas não gostam de trabalhar no ecodesign, ou no reutilização, ou na repaginação de produtos, porque elas têm essas falsas ideias de que produtos que são reutilizados a partir de matérias-primas que não são adequadas, que não achamos que seria adequada, né? É só ter visão, na verdade, que elas não ficam bonitas. E nós estamos aqui num ambiente cheio de produtos de seda, que não são produtos da seda comum, convencionalizada, né? Nós temos aqui elementos de roupa que foram até apresentados em eventos. Nós temos alguns tipos de fio primitivo, fio de seda que você acabou de mostrar. Então, assim, qual que é o seu recado para esses alunos que precisam ter essa visão um pouco mais ampla em relação à questão social e à questão sustentável? Bom, o diferente sempre a gente tem que cavalgar e desbravar para a gente poder apresentar uma novidade, tá? Ele dá mais trabalho, ele é mais difícil, só que a satisfação é muito maior, tá? O Casulo Feliz é um exemplo de ter sido um desbravador de uma ideia, de um lixo que era jogado, transformar isso aqui num fio mais precioso e mais bonito e mais valorizado, que é o convencional. E isso aí pode ser transformado para 1000 outras ideias e 1000 outras coisas que acontecem no meio ambiente todos os dias. Nós temos hoje milhões de coisas que nós podemos transformar.
eu incentivo a todos, desperte sua curiosidade e procurem, tá, ideias novas, mesmo que sejam mais difíceis, mas façam coisas ímpares para vocês poderem ajudar, auxiliar a gente acreditar que nosso mundo pode ser melhor. Esse é o fator que nós precisamos ter como crédito para a nossa vida ter um valor. Eu quero agradecer ao Gustavo, obrigada pela participação, acredito que vai ser de imensa sabedoria para os nossos alunos. E antes de finalizar, já agradeci, eu quero só perguntar, e essa beleza que eu estou vestindo? Esse vestiu é uma capa, tá? Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga. Agora São Paulo Fashion Week 2016, verão de 2016, tá? Ficou bem bacana. Feito aqui no casulo, um fio reciclado, um crochêzinho simples e uma ideia bem bacana. Obrigada novamente. Alunos, muito obrigada por participar com a gente desta unidade e nos veremos até a próxima.